está dizendo que está te vendo sim, Tatiane. Tá? Bom, então vamos lá. Vamos voltar aqui no tema de recomendações nutricionais. Então, nós vamos falar sobre orientações nutricionais de uma forma geral e vamos revisar um pouco da estimativa energética, né? De vários métodos de estimativa de requerimento energético que possivelmente vocês já viram em nutrição e dietética. Então, nós vamos fazer aqui uma revisão. Vocês podem deixar as perguntas no chat que a gente vai respondendo. Bom, então, como eu falei na aula passada para vocês, naquela aula de planejamento de cardápio, né, uma aula pequenininha que nós demos na quinta-feira, na pré-aula, a primeira coisa que a gente começa quando fazer uma orientação alimentar é a gente pegar algumas informações dessa pessoa. Então, um dos primeiros instrumentos que a gente utiliza é o que a gente chama de anamnese alimentar. O que vem a ser essa anamnese? É o levantamento detalhado dos antecedentes fisiológicos, patológicos e socioeconômicos culturais do cliente e de seus familiares, quando for oportuno, né, saber, com a finalidade de facilitar o diagnóstico nutricional. Então, aqui eu tenho, né, um resumo. Então, eu vou preparar a minha anamnese. Lógico que existem algumas anamneses para servir, né, para o profissional como parâmetro, mas cada profissional vai direcionar essas perguntas ao seu objetivo, né? A sua faixa etária, as condições culturais, ao seu objetivo nutricional, se isso é um grupo, se isso é uma pessoa, né? Se é um atendimento individualizado. Então, a gente tem que fazer a adaptação dessa anamnese ao objetivo que eu quero extrair, aos dados que eu preciso extrair dessa pessoa. Então, eu vou lá fazer um histórico socioeconômico e cultural, vou fazer um histórico familiar, um histórico clínico, né? Saber se essa pessoa tem antecedentes de alguma doença, ou mesmo se o familiar, algum familiar tem algum antecedente de alguma doença. O histórico nutricional, então, se é uma criança, eu sei lá, conheci essa criança aos 2, 3 anos de idade, é muito interessante que eu consiga saber como é que ela foi amamentada, quando começou a introdução de alimentação complementar, qual foi o ganho de peso, né, e crescimento durante esse período. A mesma coisa de um adulto, né, qual é o peso habitual dele, qual é o histórico nutricional, ele já teve com aumento de peso, ele já sofreu algum agravo, né, nutricional, alguma doença que teve alguma deficiência nutricional, teve uma anemia, enfim, o que é necessário conhecer para conseguir melhor programar a orientação. Histórico alimentar, né, ou dietético, então aqui foi o que eu falei um pouco para vocês na aula passada, mas existem alguns instrumentos de avaliação, né, nutricional, que vocês vão exercitar todos eles na disciplina de avaliação nutricional avançada, mas é necessário que nesse momento a gente entenda que eu preciso dessas informações para orientar melhor o meu paciente, o meu cliente, a população a qual a minha orientação vai ser destinada. Então, nós temos o recordatório de 24 horas. Então, o que é esse recordatório? Você pede para que a pessoa lembre o que ela comeu às 24 horas anteriores à sua consulta. Tem vários problemas, né? Vários prós e vários contras desse instrumento. Depois eu tenho o registro ou diário alimentar. Então, aqui a pessoa vai registrar
os próximos dias. Então, vai fazer em medidas caseiras. Se você precisar de uma precisão maior, pode ser até que essa pessoa consiga pesar esse alimento, mas geralmente é em medidas caseiras. Então, a pessoa vai escrever diariamente o que ela se alimenta, qual é o tipo de alimento, qual a quantidade. Tem também outro instrumento, que é o questionário de frequência alimentar. Então, por exemplo, eu monto o meu questionário de frequência e pergunto para essa pessoa: quantas vezes na semana você ingere leite e derivados de leite? Então, eu posso fazer isso de uma forma qualitativa, sem que isso tenha uma quantidade. Então, eu pergunto quantas vezes ingere leite e derivados, e não quantas vezes ingere, por exemplo, um copo de leite, né? Então, esse questionário pode ser apenas qualitativo, ou ele pode ter alguma quantidade, né? Eu posso colocar alguma quantidade nesses alimentos para ele me servir de referência do volume total que o indivíduo consome. Mas geralmente ele está mais direcionado à parte de qualidade mesmo. E o histórico socioeconômico-cultural, ele tem, né, a identificação do cliente. Nós já conversamos um pouco disso na quinta-feira passada, o endereço, escolaridade, estado civil e composição alimentar, renda familiar, e assim, quantas pessoas, né, se beneficiam dessa renda, isso é importante, utilização de drogas lícitas e ilícitas. Então, dependendo da população, dependendo, e quando eu falo drogas lícitas, a gente também pode incluir aqui nessa pergunta algumas medicações. Quantas horas de sono, né? O sono é muito importante na saúde da pessoa e na maneira como ela se alimenta. Atividade física, se faz alguma, né? Qual é o tempo de atividade física, que tipo de atividade física, uma vez que a atividade física ela vai impactar diretamente na quantidade energética que esse indivíduo vai precisar durante o dia, né? Então, indivíduos mais ativos fisicamente, obviamente que tem um gasto energético maior. Isso vai impactar na quantidade de alimentos que ele vai ter que consumir durante o dia. Histórico familiar, então condições de saúde dos pais, irmãos, avós, tios e primos. Histórico clínico, então se tem alguma doença pregressa, se está com alguma doença atual. Histórico de sistemas corporais, né? Então, aqui o exemplo do digestório. Então, como essa pessoa faz o processo, né, digestivo, e depois como é que ela faz as evacuações, como é que são as fezes, né, dessa pessoa, se ela tem alguma distensão abdominal, se ela tem alguma intolerância em relação a algum alimento ou algum grupo de alimentos, é muito importante da gente conseguir identificar antes de começar a fazer um cardápio, né, antes de começar a fazer uma orientação. O histórico nutricional, então dados de peso, altura e hábito referido, e o peso habitual referido. Então, aquilo que eu falei da criança, né? É muito importante que eu conheça como é que foi o crescimento e o ganho de peso dessa criança. Então, ela chegou ali com 2 anos de idade, como é que ela vem, né? Como é que ela cresceu ao longo desse período? Se teve alguma perda, algum ganho de peso recente, e se relaciona isso com alguma coisa. Percepção corporal do indivíduo, como é que ele se vê, medidas antropométricas e composição corporal, então medidas de peso, de altura, qual é a quantidade de massa gorda, de massa magra, né? Isso é muito importante para a gente saber, até para calcular o requerimento energético dessa pessoa. O histórico alimentar ou dietético, então, aqui a gente tem, vocês vão conseguir enxergar diretamente o preparo das refeições, né? Que eu já comecei a falar na quinta-feira, na aula de planejamento. Então, reforçando, né? O número e horário de refeições. Então, qual é o número e horário dessas refeições para essa pessoa? O que habitualmente? Ela come 3 refeições, 2, 4, 5, 6, 7.
Isso é muito importante. Qual é o tempo e qual é o local que ela tem, né? Duração dessas refeições. Então, para eu conseguir colocar esse cardápio, colocar essa orientação para aquela pessoa que se destina. Então, não adianta eu fazer uma refeição muito elaborada se essa pessoa, por exemplo, leva a refeição de casa, né? Então, é uma refeição uma refeição transportada, ela tem que caber, né, num local, numa marmita, enfim, em algum local para ser transportada. Ela vai depender de como a pessoa pode conservar esses alimentos, né? Diferente se ela come num restaurante, se esse restaurante tem oferta de alimentos, se oferece alimentos saudáveis, né? Como é que é o preparo desse alimento? Então, como é que é o apetite dessa pessoa? Quem é que faz as refeições para essa pessoa? Como é que ela prepara esse alimento e compra? Ela mesma prepara ou tem uma outra pessoa que faça isso por ela? Ela depende de uma pessoa para fazer suas refeições? Ou ela consegue, né, se virar na cozinha, consegue executar, né, uma receita, uma preparação culinária? Ela tem alguma intolerância ou alguma alergia alimentar que exclua algum grupo de alimento? Qual é o hábito alimentar dela de final de semana? Isso muda muito, né? E de férias, né? Será que isso vai impactar no estado nutricional, na escolha dos alimentos? Ela já faz uso de algum suplemento alimentar? E já fez dieta alguma vez na vida, né? Se submete a dietas, por exemplo, dietas da moda, né? É muito importante que eu saiba esse tipo de coisa. Até porque a pessoa muitas vezes chega no profissional, quando é uma orientação individualizada, às vezes com informações que não necessariamente são verdadeiras, né? Ou não, ou passou por um bom profissional e tem, né, já uma boa ideia de uma alimentação adequada ou da alimentação que se destina, porque nós estamos falando aqui de indivíduos saudáveis, que é o nosso foco nessa disciplina. Mas eu posso também receber em qualquer momento uma pessoa que já tem alguma doença, né? E aí, será que essa doença, o tratamento é por meio da alimentação? E ela, será que já conhece, já faz uma dieta para isso? Então, é muito importante para que a gente consiga se preparar com boas informações para poder planejar o cardápio para a pessoa, né, quando a orientação é individualizada ou para um grupo de pessoas. Então, aqui o exemplo de um recordatório, né, de 24 horas, então eu posso ter essa máscara já pronta. Então, aqui, olha, coloque aqui, né, todos os alimentos que você consumiu. Na verdade, a pessoa, no recordatório de 24 horas, o profissional vai perguntar. Então, é importante a gente saber o horário, né, o tipo de alimento ou preparação. Então, por exemplo, é frango. Eu comi frango. E frango como? Frango assado, grelhado? Esse frango você comeu com pele, sem pele? Se é um alimento industrializado, qual é a marca desse alimento? E a coisa das medidas caseiras. As medidas caseiras, elas servem tanto para você orientar uma pessoa, como para ela te conseguir aproximar a quantidade do que ela come, né? Porque a pessoa não vai sair, não há expectativa de que ela coloque tudo em gramas para você. Registro, né? Ou diário alimentar. Então, na verdade, aqui, olha, um exemplo, né? Ela às 7h45, ela está fazendo provavelmente o café da manhã, e aí ela está comendo lá bolacha de água e sal, margarina, com sal, light, café em pó solúvel, leite integral, banana nanica. Então, ela colocou aqui a quantidade, e depois ela vai apresentar isso para o profissional, para a pessoa que pediu, para o nutricionista, para que o nutricionista consiga conhecer o hábito alimentar, né, ter uma ideia do hábito alimentar,
dependendo da quantidade de dias desse registro, a gente consegue ter uma boa ideia do que essa pessoa consome diariamente. Geralmente, esses registros são pedidos, a gente pede para que faça, ó, tá vendo? Exemplo, quarta, sexta e domingo. Né? Então, geralmente um dia do final de semana, que é para a gente conhecer essa mudança aí de padrão alimentar, de escolha de alimentos, que é muito comum, né? A gente ter uma alimentação um pouquinho diferente no final de semana. Aqui o exemplo do questionário de frequência alimentar, então foi o que eu falei para vocês, ó, é um questionário quantitativo de frequência, então além de eu colocar se consome, né, quantas vezes na semana consome, esse questionário também pergunta, né, a unidade, se é uma unidade grande, média, extra grande. Então, até para a gente definir isso, é bom que a gente oriente a pessoa, né, o que é uma unidade média, o que é uma unidade grande. Então, aqui a gente tem a orientação, a gente vai uma unidade média ou 2 pedaços, aproximadamente 80 gramas. 2 colheres de sopa ou lata, né, aproximadamente 30 gramas. E aqui o valor da porção, né, para a pessoa ver se ela consome uma porção pequena, média ou grande. Então, ela vai te dar várias informações sobre não só quantas vezes, por exemplo, ela come peixe frito, né, durante a semana, mas também quantas unidades ela come, baseada nessa porção aqui, de uma porção média, qual é o tamanho da porção que ela costuma ingerir. Isso aqui é só um exemplo, tá? Existem vários questionários de frequência alimentar na literatura, já validados para algumas populações, então, ou o próprio profissional pode montar o seu questionário e fazer um teste, validar esse questionário para colocar para a pessoa ou para a população que ela pretende avaliar. E aqui nós temos a determinação das necessidades energéticas. Então, isso aqui vocês com certeza já tiveram o primeiro contato com isso na aula de nutrição e dietética. Então, a primeira coisa, né? Então, necessidades, determinação das necessidades energéticas. Quanto que o indivíduo ou aquele grupo populacional a gente estima que ela precise de energia, de quilocalorias por dia. Então, a gente sabe que existe um balanço energético e que a gente deve considerar que esse balanço ele se dá quando o consumo é igual à demanda. Então, eu faço o consumo energético através dos alimentos e eu tenho uma demanda energética. Uma demanda energética do meu metabolismo basal, né? Então, da quantidade de energia que eu gasto para respirar, né? Para fazer as minhas atividades metabólicas, mais a minha atividade física. Então, esse valor, tanto do que eu consumo quanto do que eu gasto, né? Então, consumo e demanda, o ideal é que isso esteja equilibrado se eu quiser ter uma manutenção de peso, né? Uma manutenção da situação nutricional desse indivíduo. Então, o gasto energético total de uma pessoa é a somatória do gasto de energia em repouso, mais a energia gasta em atividade física, o efeito térmico dos alimentos em 24 horas. Então, aqui eu tenho gasto energético total, que é o gasto energético de repouso, mais a atividade física, mais o efeito térmico do alimento. Então, eu vou conseguir esse gasto energético total assim que eu conseguir somar essas três variáveis aqui da equação. Componentes da demanda de energia diária.
Então, a taxa, né, metabólica basal, ela representa de 60% a 75% da minha demanda, de tudo que eu gasto, né? Isso, se eu, por exemplo, se existe uma estimativa que eu gaste 2.000 quilocalorias por dia, de 60% a 75% do total dessas calorias, elas são gastas na minha taxa metabólica basal. De 15% a 30% vai ser o efeito térmico da atividade física, que aí ela pode ser bastante variável dependendo do grau de atividade física que essa pessoa faz, porque a atividade física conta até o tipo de atividade funcional, né? Na verdade, de trabalho dessa pessoa. Então, tem pessoas que têm um trabalho que gasta uma quantidade calórica maior, né? Então, pessoas, vou dar um exemplo bastante, sei lá, distante, né? Então, um funcionário que trabalha sentado, atendendo pessoas o dia inteiro, num ambiente com uma temperatura controlada, num ambiente fechado, é completamente diferente do gasto energético de algum funcionário da construção civil, né, que trabalha carregando peso, que trabalha na temperatura não controlada, né, na temperatura ambiente, então sofre várias oscilações de temperatura. Então, isso impacta bastante. Fora a atividade física extra, né? O que a gente pensa em relação a uma pessoa que corre, uma pessoa que anda, uma pessoa que faz um exercício, um determinado tipo de treino, se vai numa academia, se não vai. Então, todos esses fatores a gente considera como atividade física. E o efeito térmico do alimento, né? O quanto a gente gasta para processar o próprio alimento que a gente come. Então, a atividade física foi o que eu falei, né? Ela vai depender da intensidade da carga, então, ela pode ser classificada como apenas o gasto de repouso, uma atividade física muito leve, moderada e intensa. Então, existem alguns métodos, né, para avaliação do gasto energético, e eu tenho a calorimetria direta e a calorimetria indireta. Então, a calorimetria direta, ela geralmente é feita dentro de laboratórios, em ambientes controlados, né, onde esse indivíduo é submetido a uma medição, né, direta do seu gasto energético, e eu tenho a calorimetria indireta, que aqui um tipo de exemplo é uma equação de predição. Então, é uma equação que eu estimo por meio de uma equação e de colocar dados dessa pessoa na equação, eu faço uma predição, eu faço uma estimativa da quantidade de caloria de quilocaloria que ela precisa no dia. Então, como eu vou calcular o gasto energético? Por meio de equações definidas por correlações entre a taxa metabólica basal, a idade, o sexo e o peso corporal. Então, uma das equações que eu tenho aqui é a equação... eu acho que voltamos aqui à gravação. Então, uma equação bastante utilizada, né, e bastante conhecida, é a equação de Harris-Benedict. A equação de Harris-Benedict, ela foi desenvolvida em 1919, ela, com o passar do tempo, foi visto que ela superestima de 7 a 24%, né, a quantidade energética dessa pessoa,
e ela pode ser aplicada tanto para crianças quanto para adultos de todas as idades. Então, a equação de Harris-Benedict, ela tem aqui, né, para homens e para mulheres. Então, aqui eu tenho números, né, fixos aqui da equação. Aí eu vou colocar o peso em quilograma, vou colocar a altura em centímetros e a idade em anos. Então, se são homens, eu vou resolver esta equação, e se for mulher, eu vou resolver esta equação aqui. Após, né, a gente resolver essa equação, a gente vai acrescentar aqui a equação de Harris-Benedict o fator atividade. Bom, uma outra equação é a equação de Mifflin. Ela foi desenvolvida em 1990. Ela corrige, né, a superestimação de Harris-Benedict e ela apresenta variabilidade de 30% entre indivíduos do mesmo sexo, da mesma altura e peso, possivelmente devido às diferenças na eficiência metabólica. Então, ela vai, dependendo do tipo de pessoa, do sexo, da altura, ela vai ter uma variabilidade aí de 30% na quantidade energética, na estimativa da quantidade energética. E essa equação, ela vai ser usada em adultos de 19 a 78 anos. Então, aqui tem a equação para homens. Então, eu vou utilizar o peso em quilogramas, a altura em centímetros e a idade em anos. As mulheres também, o peso, a altura em centímetros e a idade em anos. Outra equação que também foi bastante utilizada é a OMS de 1985. Então, é uma equação para calcular a taxa de metabolismo basal a partir do peso corporal. Então, ela é uma equação que ela leva em questão a idade, né? Então, aqui é em anos, o sexo, aí eu vou acrescentar apenas o peso do indivíduo. Então, é uma fórmula que não utiliza a estatura. Ela pode ser utilizada no caso, né? Ela foi muito utilizada no caso de que a gente não tenha informação sobre a estatura daquele indivíduo. Também, né, uma fórmula aqui da OMS, essa é uma equação aí já para adultos, e aí ela vai me dar essa parte aqui em anos, sexo masculino e feminino, e eu vou acrescentar essa fórmula o peso e a altura. Né? Então, ela considera o sexo, a idade e o peso e a altura do indivíduo. Essa é uma fórmula da RDA de 1998, e ela leva em consideração apenas o sexo e a faixa etária, e o quilograma de peso. Então, é uma fórmula rápida, geralmente ela superestima a quantidade energética, né, do indivíduo, mas foi uma fórmula que foi bastante utilizada há um tempo atrás. Hoje se evita bastante esse método mais direto de cálculo de energia, porque eu não tenho muitas informações sobre o indivíduo para lançar dentro dessa fórmula, e aí eu posso ter uma superestimativa da necessidade de energia. E aí, a partir de 2005, nós temos a equação das DRIs. Na verdade, as DRIs, aquela que nós conversamos, né, na semana passada, aonde encontramos as recomendações de micronutrientes, de vitaminas, de minerais, de macronutrientes, né, proteína, lipídios,
A mesma publicação, ela propõe equações para várias faixas etárias, né, desde o nascimento até o processo de envelhecimento, e essas são as fórmulas que estão sendo utilizadas hoje, né? Então, a gente tem utilizado com mais frequência essas fórmulas para fazer uma estimativa do requerimento energético. Ela vai levar, né? Esse aqui é o exemplo de maiores de 19 anos, mas nós temos ela para todas as faixas etárias. Ela vai levar em consideração o sexo, né? A idade em anos. Ela já tem o fator atividade física, diferente das fórmulas anteriores que eu mostrei para vocês, né? Como exemplo, que o fator atividade era incluído após aquela fórmula. Ela também vai levar em consideração o peso em quilo e a altura em metros, né? Então, essa aqui também são a fórmula para estimar para mulheres e essa aqui para estimar para homens, para indivíduos maiores de 19 anos. Então, aqui, só para a gente ilustrar, né, um pouquinho essa recomendação, eu coloquei um exercício de exemplo. Então, um homem de 39 anos procura uma nutricionista para orientação dietética, visando melhorar sua alimentação. Na consulta, foram realizadas medidas antropométricas, registros alimentares e uma anamnese completa. Com o resultado, eu tenho lá um peso desse indivíduo de 79 quilos, uma altura de 1,85 m, avaliando a atividade física que ele descreveu, eu classifiquei, né, através do próprio instrumento das DRIs, que a gente vai ver isso aqui um pouquinho mais para frente, como uma atividade pouco ativa, e com base nessas orientações, nós vamos começar a planejar o cardápio a ser orientado. Então, aqui é só a fórmula como nós fazemos a aplicação dessa fórmula. Então, eu vou lá, pego a fórmula destinada a homens, né? Eu disse aqui no slide anterior que ele é um homem de 39 anos, então ele está aqui, maiores de 19. Eu peguei essa fórmula aqui. Então, eu fui lá, coloquei a fórmula. Professora, depois... Sim. uma dúvida. Naquele slide anterior, tá o VCT, que eu acredito que seja valor calórico total. Eu não lembro o que é a EER. É estimativa de requerimento energético. Ah, tá bom. Obrigada. Nada. Então, aqui, olha, eu coloquei a idade, o fator atividade, como um fator atividade que eu pouco ativo, uma atividade de 1,12, coloquei o peso e coloquei a altura. Aí eu primeiro vou fazer essa multiplicação entre parênteses, depois eu vou fazer essa multiplicação aqui, e depois essa multiplicação aqui. Então, essa multiplicação, 15,91 vezes 78 peso, 1.240,98, 539,6 vezes 1,85, 998,24. 9,53 vezes 39, 371,64. Então, aqui eu repito, né? Coloco primeiro, faço as multiplicações que estão dentro do parênteses. Aí eu mantenho aqui o número anterior, mantenho aqui o número seguinte, e aí eu vou somar os números que estão dentro do parênteses. Então, 1.240,98 mais 990,24 dá 2.239,24. Esse número, né? Então, esse 1,12 vai multiplicar este número aqui,
tá? Todo que está dentro, depois que foi feito todas as multiplicações e a soma que estavam dentro do parênteses. Aí, a ER é 662 menos 371,67 mais 2.507,92. 2.507,92 é o resultado de 1,12 vezes 2.239,24. Então, aqui eu tenho uma estimativa de requerimento energético de 2.798,27 e a gente arredonda, isso aqui é um arredondamento que a gente costuma combinar, que é para a centena mais próxima. Então, como esse número aqui está mais próximo de 2.900 do que de 2.700, eu vou arredondar para 2.900.